Era uma vez um jovem que morava numa cidadezinha chamada Listra, localizada na região da Galácia, onde hoje é localizada a Turquia. Esse jovem ele era de nacionalidade mista, pois o seu pai era grego e a sua mãe judia. Por ser misto, ele não se enquadrava em nenhum grupo da sua cidade, da sua sociedade, pois ele era considerado pelos judeus grego demais, pois afinal de contas nem circuncidado ele era. E pelos gregos ele era considerado judeu demais. Então esse jovem ele tinha uma personalidade tímida, retraída, só que em determinado momento ele viu chegar na sua cidade um rabino, um mestre, que falava acerca de um tal de Jesus que veio ao mundo, que era o próprio Deus que encarnou, morreu na cruz para salvar todas as pessoas, independente de ser grego, de ser judeu, de ser gentil. Então esse jovem interessado por aquela palavra, ele pôde observar esse rabino curar em nome desse Jesus um aleijado de nascença, fazendo-o andar. Ele viu esse rabino rejeitar a glória de ser considerado como Deus e ser apedrejado, a ponto de que todos consideraram esse rabino como morto, mas ele viu esse rabino levantar e continuar mostrando a sua fé, pregando acerca daquele Jesus. Aquele rabino foi embora, o tempo se passou, mas aquele jovem guardava isso no seu coração. Continuou estudando a palavra, querendo saber mais sobre o conhecimento sobre esse Jesus, estudando as escrituras, recebendo influência da sua avó e da sua mãe. Certo tempo, esse rabino volta para sua cidade e aquele jovem ele alcançou testemunho dos irmãos na fé em Cristo Jesus, falavam para aquele mestre bem daquele menino. Aquele mestre então criou uma afeição por aquele jovem e decide levá-lo em suas viagens missionárias. A partir daquele momento, aquele menino participou ativamente da história do cristianismo, pois ele participou na formação de várias igrejas, ganhou o status de braço direito do seu mestre. O seu mestre tinha como filho na fé. Sempre quando havia algum assunto polêmico e aquele mestre não podia ir para as igrejas para resolver, ele mandava esse discípulo, esse braço direito, para poder resolver o problema, mas logo esse discípulo estava de novo lá com o seu mestre aprendendo. Eles viajavam por vários lugares fortalecendo as igrejas. Houve determinado momento em que eles foram para Jerusalém e esse jovem viu o seu mestre sendo acusado injustamente por judeus por profanar o templo de Jerusalém. Esse mestre foi preso sem merecer e ficou durante 2 anos encarcerado em Cesareia. Depois foi transferido para Roma, onde aquele jovem o acompanhou de perto numa prisão domiciliar. Passados 2 anos em Roma, esse mestre foi solto e eles continuaram viajando por cidades, fortalecendo as igrejas, plantando novas igrejas. Numa dessas viagens, o mestre ele viu necessidade de ir para a região da Macedônia, mas também ouviu falar que na igreja de Éfeso estavam entrando falsos mestres ensinando outras doutrinas, desviando a fé dos irmãos. Então esse mestre, ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí ele olha para o seu discípulo amado, o seu filho na fé, que durante cerca de 10 anos andou com ele, viveu várias experiências. Aquele jovem achava-se imaturo, inexperiente, mas na verdade ele tinha muitas experiências. Ele recebeu a influência do maior pregador do evangelho de todos os tempos, o cara mais influente na formação de igrejas. Então esse mestre decide, olha para esse jovem e manda caminho para a igreja de Éfeso e dá a missão mais importante da sua vida, pois afinal a igreja de Éfeso era a igreja mais influente do evangelho, do cristianismo. Havia barrado a igreja de Jerusalém, que foi a igreja matriz, a igreja de Antioquia na Síria também, que era a igreja da onde esse mestre partia sempre das suas viagens missionárias. Então esse jovem pastor, ele tinha a missão de falar para pessoas mais velhas, ensinar a verdadeira doutrina, ensinar verdadeiros ensinamentos de Cristo Jesus. Então esse jovem nervoso, não sabendo do seu verdadeiro potencial, mas o seu mestre, o seu tutor, sabia que ele era capacitado, pois o Espírito Santo estava com ele, e decide enviar esse jovem e depois decide escrever uma carta, a carta de Paulo, esse mestre, ao seu discípulo amado chamado Timóteo. Então é essa carta que nós vamos estudar hoje, a primeira carta de Paulo a Timóteo. E eu, se você não me conhece, muito prazer, sou Tiago Fernandes e seja bem-vindo à nossa EBD, Escola Bíblica Dominical.
todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense, ano número 17, número 70, quarto trimestre de 2021. O título da revista é Epístolas para o Nosso Tempo. Ela foi escrita pelo pastor Ronaldo Silveira Mota. E nós estamos na lição de número 10, Vivendo Acima da Média, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Então vamos comigo, vamos lá, primeira carta de Paulo a Timóteo! O autor da revista, ele estruturou a lição em 3 tópicos, vivendo acima da média, né? Tópico 1, cuidado com as falsas doutrinas. Tópico 2, zelo pelo ministério e oração. 3, orientações para os líderes. Depois ele conclui e depois faz uma chamada para ação através do pensar e agir. Então vamos lá, iniciar o tópico primeiro. Cuidado com as falsas doutrinas. Nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Partindo eu, Paulo, para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis e querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então qual era o problema? Até aqui, né, versículo 7. Qual era o problema que Timóteo ia enfrentar na igreja de Éfeso? A igreja estava tendo problemas, iam se infiltrado mestres, né? Pessoas que falavam com grande firmeza, com grande veemência acerca da lei, de conhecimentos, heresias, né? E eles estavam ensinando isso para a igreja e estava pervertendo a fé de alguns irmãos. Se desviaram, né? E estavam ensinando mitos, genealogias intermináveis que não levavam ninguém a lugar nenhum. Então estavam usando a lei de forma indevida. Então a missão de Timóteo, né? Qual era a missão de Timóteo? Era combater esses falsos mestres. Então Timóteo não era uma missão bem fácil, não. Timóteo, ele era tímido, né? Ele era uma pessoa mais retraída e era mais jovem. Então ele tinha uma missão de combater essas pessoas que se expressavam muito bem, mas estavam pervertendo o evangelho. A orientação de Paulo aqui fala, você tem uma missão, vai lá, Timóteo, você combate isso. Talvez Timóteo ele não viu o potencial que ele tinha. Timóteo era bastante conhecedor das escrituras também. Ele andou com o pregador do evangelho mais influente da época. Mas Paulo ele confiava em Timóteo. Às vezes você está diante de alguma situação onde o evangelho é pervertido, onde são ensinadas coisas erradas e por medo de pessoas você se intimida e se acovarda, né? E não tem ousadia para falar da verdade, para que as pessoas, né, venham a se converter. Paulo ele fala o seguinte, ó Timóteo, você está indo lá, você vai entrar de sola, você vai combater isso daí. Né? No entanto, o objetivo disso, Paulo diz no versículo 5, o objetivo desta instrução é o amor. Então, ou seja, o Paulo, né, só Paulo mesmo. Os caras estavam levando pessoas para o buraco, mas mesmo assim Paulo queria que tinha amor para que essas pessoas viessem se arrepender. E ele diz, o objetivo da instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. E ele diz no versículo 6 que essas pessoas tinham se desviado dessas coisas. Então um dos motivos para que Timóteo fosse lá é para que essas pessoas não somente parassem de perverter outras pessoas, a fé de outras pessoas, mas para que elas viessem a chegar ao arrependimento também.
Continuando aí o texto aí da palavra de Deus, né? No versículo 7 ele diz: eles queriam ser mestres da lei, mas se você, Timóteo, você é conhecedor das Escrituras, se você confrontar na palavra, eles vão gaguejar, eles não vão saber o que dizer, porque eles não sabem nem o que eles dizem. Eles falam com grande certeza, mas eles não sabem nem o que dizem. Então eu aprendo uma coisa aqui, a importância da gente conhecer as Escrituras. Jesus certa vez ele disse: vocês erram não conhecendo, erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma vez que você é dotado de conhecimento, você estuda a palavra de Deus, você não é levado por heresias. Então você estudar a palavra de Deus, né, perseverar, né, não se desviar, do que ele fala aqui, ó, de um coração puro, você continuar com uma consciência boa e de uma fé sincera. Essas pessoas tinham se desviado disso. Então Paulo ele manda Timóteo combater essas heresias e também na esperança que essas pessoas venham a se converter. Continuando lá, versículo 8. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios, os pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas. Então, só uma pausa aqui. Então, Paulo ele fala o seguinte a respeito da lei, e que ele fala assim no versículo 9, sabemos, ele usa no plural, né? Ele, Paulo, né? E também está se referindo a Timóteo, ou seja, os dois, Paulo e Timóteo, eles conhecem a lei, eles sabem que a lei ela é boa. E para quem que a lei foi trazida, foi enviada, né? Então, versículo 10, continuando no versículo 9, Paulo ele começa a dar uma sequência, né? Para quem que a lei foi enviada. Versículo 10 diz assim, ó: para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe a essa doutrina. Então a lei, né, Paulo ele está dizendo assim, nós sabemos, Timóteo, né, as pessoas eles não dominam a lei, não conhecem as Escrituras de Deus, mas nós sabemos para quem que a lei, Deus mandou a lei. A lei não é para os justos. A lei é para os transgressores, insubordinados, o ímpio, pecadores, profanos, irreverentes, pessoas que desonram pai e mãe, homicidas, pessoas que praticam imoralidade sexual, pornografia, adultério, todo tipo de relação, de envolvimento sexual que não é lícito, né? A única forma de relação sexual lícita é através do casamento. Mas ele fala imoralidade sexual, homossexuais, sequestradores, mentirosos, pessoas que juram falsamente, opositores à sã doutrina, pessoas que se colocam contra a verdade. Tem certas pessoas, né? Na verdade, muitas pessoas que quando é confrontada diante da verdade, né? Elas se opõem ao evangelho. Né, elas se opõem porque na verdade elas não suportam ser confrontadas com a lei. E aí pegam muitas vezes versículos bíblicos, né, isolados para poder justificar a sua prática do erro. Elas estão se opondo à sã doutrina. E na verdade, né, continuando aí no versículo 11, essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza de sua paciência,
usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Então, Paulo ele fala que a lei não foi enviada para os justos. No entanto, a palavra de Deus diz que não há um justo. Lá em Salmo capítulo 14, Salmo vai dizer o seguinte, que não, olhando Deus do céu, procurando quem fizesse o bem, não havia ninguém, não havia um justo, um sequer. Mas uma vez que você tem conhecimento, né, do seu pecado, a lei ela serve para isso, ela serve para mostrar a nossa condição. Ela é como se fosse um farol sobre os nossos pecados, de modo que a gente que vivia numa escuridão, a gente que vivia no erro e vivíamos ignorantes em relação a isso, a lei nos possibilita ver que nós somos pecadores, que nós somos injustos. Mas uma vez que a gente se arrepende, nós somos justificados. Ou seja, o que é justificado? É tornar justo. Ou seja, Cristo, quando ele assume essas nossas transgressões e decide pagar o preço, porque a lei, além dela mostrar os nossos erros, a lei também ela diz a punição para os nossos erros. Então Cristo assume a punição dos nossos erros. Então nós somos tornados justos, somos justificados. Então, resumindo aqui esse texto, né? Então, o ser humano, de uma forma geral, eu, você, né? Todos nós somos pecadores, nós mentimos, nós roubamos, muitas pessoas, né, bebem, né, usam drogas, enganam os outros, pede a coisa de uma pessoa emprestada, não devolve, briga, assalta, faz um monte de coisa errada. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, diz Romanos capítulo 3, versículo 23. No entanto, Deus enviou a lei com qual objetivo? Para que a lei mostrasse isso para a gente. A lei é como se fosse um farol que nós que vivíamos na escuridão, cegos, incapazes de ver o nosso próprio erro. A lei, quando fala não adulterarás, não cometerás falso testemunho, não matarás, não se curve diante de imagens, adora unicamente a Deus, você tem que ter um dia, não trabalha todo dia, guarda um dia. Ou seja, a lei quando mostra esse tipo de coisa, se você achar que vai se tornar justo praticando a lei, na verdade você não vai conseguir, porque todos nós pecamos, nós somos incapazes de guardar a lei. Talvez você possa achar, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Mas a Bíblia diz que se você tropeça em um ponto da lei, é como se você tivesse errado em tudo, porque a lei de Deus ela é perfeita. Deus não compactua com nenhuma forma de pecado, porque Ele é santo. Não é possível você estar próximo de Deus se você não for santificado. Então, a lei ele é um farol que mostra para nós o nosso erro, o nosso pecado, de modo que você começa a meditar sobre os seus erros, sobre os seus pecados, e você chega à conclusão, agora eu vejo, e eu sou um pecador. No entanto, você não pode ficar apenas nessa constatação que você é um pecador. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Uma vez que você se arrepende dos seus pecados, você não tem desejo mais de praticar aqueles tipos de coisas. Aqueles atos, né, pecaminosos que você cometia antes desaparecem. E você se ajoelha, você se volta diante de Deus. Você converte, né, a Cristo Jesus, confessando como seu único suficiente Salvador. E você diz, Senhor, eu me arrependo e não desejo praticar mais. Então, a partir desse momento, Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele leva, né, sobre si os nossos pecados, te tornando justo. Ou seja, agora você está justificado. Não pelas obras da lei, não porque você veio praticar a lei. A lei ela é ineficiente do ponto de vista de salvar a pessoa diretamente. Mas indiretamente ela participa na salvação quando mostra que você é um pecador, para que você possa se arrepender
e aí sim você possa dizer: eu me arrependi, eu confesso que Cristo Jesus morreu por mim, mas ressuscitou ao terceiro dia. E aí sim você pode dizer: eu sou salvo. E um dia você vai encontrar com Cristo nos ares. Então, vamos continuar o texto bíblico, Agora versículo 17. Paulo fala um poema, Existe até uma música, muito famosa no nosso meio cristão, que diz o seguinte: ao Rei eterno, ao Deus único e imortal, invisível, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias que já foram proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitam e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não mais blasfemar. Então a gente vê aqui no versículo 18, a 20, o cuidado de Paulo para com Timóteo. Uma coisa que a gente aprende aqui, que a respeito desse tópico, cuidado com as falsas doutrinas, que muitas pessoas que muitas vezes foi bênção na casa de Deus, pastores, líderes, pessoas de fato ungidas, para poder desempenhar o ministério, que promoveu ajuda espiritual na vida de muitas pessoas, mas que se desviaram na fé, se perderam. Então Paulo ele dá essa orientação para Timóteo no intuito de que Timóteo não se perca na fé. Ele fala: meu filho, olha o carinho que Paulo tem com Timóteo, meu filho, eu te dou esta instrução, lembra do que já foi profetizado sobre você, do que foi profetizado, lembra lá do princípio, Timóteo. Então, se você às vezes pode passar por um momento de fraqueza, você ter dúvida, lembra do momento da tua conversão, do momento do teu batismo, lembra das primeiras coisas, lá em Apocalipse, uma coisa que é falado para a igreja de Éfeso, o apóstolo João diz: lembra-te do teu primeiro amor. Então lembra, Paulo ele fala para Timóteo: tem isso na mente, as profecias que foi falado sobre você, que você seria um ministro do evangelho. Então vê as promessas que Deus tem para você quando você estiver fraco, desanimado. As coisas no meio do caminho, da tua caminhada, vai parecer tumultuada, vai parecer confusa. Mas lembra lá do princípio que Deus prometeu para você. Pensa no seguinte: quando Jesus ele falou para os discípulos: vai para o outro lado do lago, vai para o outro lado do mar da Galileia. No meio do caminho houve uma tempestade, eles acharam que iria naufragar. Mas a promessa de Deus era a seguinte: vai para o outro lado. E depois eles chegaram pelo outro lado, passaram pela tempestade. Mas você precisa ter isso em mente. Então, quando você estiver passando pela tempestade, você estiver diante de situações adversas, lembre-se das promessas, das profecias que há sobre você, do chamado. O que importa é o que Deus diz sobre você e não o que as pessoas dizem. E Paulo ele continua mostrando cuidado com Timóteo, mantendo a fé, mantenha a fé e a boa consciência, porque alguns rejeitaram ela. E então, meu querido, uma coisa importante, a gente sempre vê Paulo aconselhando Timóteo. Aconselha-se com pessoas mais experientes que você, não seja ignorante, não seja autossuficiente, tenha um coração humilde e honre seus líderes, as pessoas que têm uma visão de fora e que estão querendo o teu bem, mesmo que muitas vezes você não gosta de receber a crítica, de receber uma exortação, mas entenda que a exortação que visa a sua correção é para o teu bem e é com amor.
Continuando aqui, capítulo 4 agora, né? Indo para o capítulo 4, versículos do 1 a 15. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que não têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Paulo, ele diz, né, algo escatológico, algo sobre o fim dos tempos, né, quando que as pessoas abandonarão a fé, vai haver uma grande apostasia. Ele diz sobre essa apostasia também na carta aos Tessalonicenses, nós já estudamos sobre isso na lição passada. Se você não viu esse vídeo, se você não estudou essa lição, eu recomendo bastante, que vai falar sobre como será a volta de Cristo, né? Então, eu vou deixar o link aí para você se você não viu esse vídeo, né? Essa aula. Mas as pessoas, elas se voltarão para pessoas enganadoras que na verdade são doutrinas de demônios. E Paulo também, ele diz o seguinte, que essas pessoas vão proibir o casamento, vão proibir o consumo de alimentos. E ele chama a atenção que na verdade tudo que Deus criou é bom. Então, ou seja, as pessoas vão estar se levantando ensinamentos para contrariar as coisas que Deus fez, o uso de coisas que Deus fez para o nosso bem. E ele diz, né, porque tudo que você receber, digamos, um alimento, você agradece a Deus. E ele diz, pois tudo que Deus criou é bom, versículo 4, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, um bom hábito, né, você orar, né, antes de comer alguma coisa. Às vezes você não sabe a procedência daquilo ali, mas entrega, confia. A palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Vamos continuar lendo agora o texto bíblico, vamos pular para o capítulo 6. Vamos lendo versículos 3 a 10, né? Falsas doutrinas e o dinheiro. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens e mergulham na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Então, pessoal, aqui no versículo 5, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que algumas pessoas que estavam infiltrados na igreja, né, muitos mestres, muitas pessoas que eram boas com palavras, com argumentação, que usavam palavras, né, que, faz sentido isso aí que tá falando, né? Na verdade, usam da piedade como fonte de lucro. Eu não sei se você já percebeu isso, mas nos nossos dias,
não é muito diferente, né? Se você for, tem até canal de programas de televisão, né? Onde as pessoas comercializam a fé, onde o foco do evangelho não é o arrependimento, não é a conversão, mas sim a bênção, a prosperidade. Então as pessoas falam e templos assim são lotados, porque as pessoas se voltam para palavras que gostariam de ouvir. Quem não gostaria de ouvir que você vai ser um empresário, que você vai ser rico? E muitos se voltam, né, nessa cobiça e acabam se desviando do verdadeiro evangelho, da sã doutrina que Paulo está pregando, né? Ou seja, pensam que a piedade é uma fonte de lucro. Uma outra coisa que eu queria destacar no versículo 10, na verdade, Paulo aqui, a palavra de Deus não condena o dinheiro. O dinheiro é apenas um artifício para que você possa conquistar coisas. Mas Paulo condena a cobiça. Na verdade, você cobiçar o dinheiro que é o grande mal. Ele diz, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Você amar o dinheiro que é a raiz de males sobre a tua vida. Então, na verdade, se você vai ter problema se o dinheiro estiver em primeiro lugar, se ele estiver no seu coração e Deus estiver no seu bolso. Então, você resolve o problema quando você inverte, né? Você não tem problema quando Deus está no teu coração e o dinheiro está no bolso. Esse é o melhor cenário, o teu coração cheio de Deus e o teu bolso cheio de dinheiro. Então, na verdade, o problema não é você ter dinheiro. O problema é você amar o dinheiro, os bens materiais, você ser avarento, né? Isso está em primeiro lugar na sua vida. O primeiro mandamento é: amarás a Deus acima de todas as coisas. O segundo, semelhante a este, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que podem ser adquiridas através de dinheiro vos serão acrescentadas. E Deus, ele é tão bom, ele fala o seguinte, ele fala no versículo 7 e 8, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, se você tem o que comer e o que vestir, já esteja satisfeito, se alegre com o que você tem. Então, meu querido, não tenha o dinheiro no teu coração e Deus no teu bolso. Seja o contrário. Tenha Deus no coração e o dinheiro no seu bolso. Amém? E aí a gente encerra esse primeiro tópico, cuidado com as falsas doutrinas, e vamos iniciar o tópico número 2. Tópico 2, né? Zelo pelo ministério e oração. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem dissensões. Aqui Paulo ele fala para Timóteo, né, que a igreja, né, que os líderes, né, que não pode faltar no ministério a oração, né? A gente deve orar por todos os homens. E dentre todos os homens, ele chama a atenção uma coisa: a classe política,
né? Ele fala para orar pelos governantes, ele destaca, né, no versículo 2, pelos reis e por todos os governantes que exercem autoridade. Com qual finalidade? Para que nós venhamos ter uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Ele diz que no versículo 3, que isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor. Então o salmista ele diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra de Deus, você vai ver lá no livro de Reis, né, que quando tinha um rei bom, né, um governante bom, que se voltava para Deus, o povo vivia bem. Mas quando o governante, na verdade, ele se voltava para o pecado, para ídolos, não temia a Deus, o povo sofria. Então nós devemos interceder sim pelos nossos vereadores, prefeitos, os nossos deputados, os nossos governadores, senadores e o nosso presidente, né? Devemos interceder por toda forma de governo, mas no teu trabalho, pelo teu chefe, na tua escola, pelo teu professor, né? Então, no teu departamento, pelo seu líder, por todo o governo, porque se o governante estiver voltado para Deus, nós vamos ter os liderados, terão uma vida boa. E ele diz, né, que nós devemos levantar mãos, né, interceder pelas pessoas. Lembrei agora de um episódio da Palavra de Deus que Israel estava lá em Êxodo, né, mostra que Israel estava lutando, né, contra os amalequitas, e Moisés levantava a mão intercedendo pelo povo. E quando Moisés intercedia pelo povo lá no alto do monte, o povo de Israel prevalecia. Mas o braço de Moisés cansava, ele abaixava os seus braços, e o povo de Israel começava a perder a batalha, e Moisés ficava naquela luta ali intercedendo. Muitas vezes você ora, e demora você ver resultados, você às vezes vai cansando, mas eu quero dizer o seguinte, não pare de orar, não pare de interceder. Uma orientação de Paulo, né, nesse capítulo 2, que a oração não pode faltar no teu ministério. No entanto, quando Moisés ele cansava, de um lado estava Arão e do outro lado estava Hur, segurando as mãos e os braços de Moisés, apoiando sobre seus ombros, para que Moisés não parasse de interceder. Então, meu querido, mesmo que você não seja um líder, seja como Arão, seja como Hur, interceda, ajude o seu líder em oração. Mesmo que você não seja um líder, né, você pode ajudar no seu grupo, intercedendo pelo seu líder, porque Deus o levantou para que possa conduzir você e outras pessoas também para a presença de Deus, para que vocês tenham uma vida melhor de acordo com a vontade de Deus. Só que o teu líder muitas vezes ele cansa, então você apoia, oferece teus ombros, né? Oferece ajuda para o seu líder, mas nunca deixe de orar. Então encerramos aí o tópico 2 também. Vamos iniciar agora o tópico de número 3, né? Orientações para os líderes. Vamos ler o capítulo 3, versículos 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, responsável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável. Não deve ser apegado ao vinho, não violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria casa, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ser de boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então Paulo aqui, ele fala, bom, se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja ser bispo, né, se você quer ser pastor,
Então, ele fala, você deseja uma boa obra, né? Um bom papel que você deseja desempenhar na obra de Deus. E ele então dá algum checklist, né? Ele dá alguns requisitos que essas pessoas devem atender. Então, quem sabe você, né? Vê se você se enquadra nessas questões, né? Ele precisa ser irrepreensível, né? Ele precisa ser marido de uma só mulher. Ele precisa ser sóbrio, né? Uma pessoa consciente que analisa bem as coisas. Ele precisa ser prudente, ou seja, ele não é avoado, ele analisa antes de tomar qualquer tipo de decisão precipitada, ele checa as coisas primeiro, né? Ele é respeitável, ele se dá, né? Se coloca ao respeito, né? Sabe se posicionar, não se coloca em situação de vergonha, né? Hospitaleiro, apto para ensinar, ou seja, se ele é apto para ensinar, ele deve ter conhecimento, correto? Se a pessoa, uma vez que você ensina algo, você deve ter conhecimento, dominar algo, né? Então, além de você ter conhecimento, você também tem que ter uma boa didática para orientar pessoas. Então, seja apto para ensinar, não apegado ao vinho, ou seja, não ser violento, ser amável, ser uma pessoa agradável de se estar perto, né? Ser pacífico, fazer parte da turma do deixa disso, não, né? Sempre quando vê uma confusão, assim, você na verdade evita a confusão, na verdade promove a paz. Não apegado ao dinheiro, ou seja, você não deve, na verdade, né, pregar o evangelho no intuito de fazer da fé um comércio, né? Você não deve ter o dinheiro em primeiro lugar. Governar bem a própria família. A tua família é o protótipo da tua igreja. Se você não for capaz de ter teus filhos sob sujeição, os teus filhos te respeitando, a sua mulher, o seu marido te honrando, né? Dificilmente você vai ter êxito. Na verdade, dificilmente não, você não vai ter êxito na igreja. A palavra de Deus diz, né? Se você não governa a própria casa, você vai governar a igreja, a casa de Deus. Então você precisa cuidar bem da sua família, que é o protótipo da tua igreja. Não ser recém-convertido, ou seja, ser alguém amadurecido na fé, né? Uma vez que você é amadurecido na fé, você não caia na soberba. Ele diz que da mesma forma como Satanás, ele quis, no versículo 7, também de boa reputação, porém, versículo 6, não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Ou seja, você não tem que ser maduro na fé para que não permita que a soberba, assim como aconteceu com Lúcifer, né, não venha acontecer contigo. E ter uma boa reputação com as pessoas de fora, além das pessoas da tua casa, além das pessoas da tua igreja, as pessoas que te olham de fora, você precisa ter um bom testemunho, né? Com qual objetivo? Lá no versículo 7, também deve ter boa reputação com os de fora, para que não caiam em descrédito nem na cilada do diabo. Então o inimigo está sempre armando cilada para os líderes. Então você precisa ter uma boa testemunho, uma boa reputação, para que as pessoas de fora vejam que você é uma pessoa digna de confiança, para que o evangelho, né, não seja levado a descrédito de acordo com a sua postura. Continuando aí, versículo 8, os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa, deve ser primeiramente experimentado, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Deus e na fé em Cristo Jesus. Então, a partir do versículo 8, né, ao versículo 13, Paulo dá orientações aos diáconos e diaconisas, né?
ele diz o seguinte, ele também dá requisitos, né, para que as pessoas possam exercer esse cargo, essa função na casa de Deus, né? Precisam ser também pessoas dignas, precisam ter palavra, cumprir com o que diz, não ser apegado ao vinho, ou seja, não ser apegado à bebida, né, alcoólica, não apegado ao dinheiro, ser consciente na fé, ser uma pessoa que tenha a fé firme, né, sabe, inabalável no Senhor e não caiam em doutrinas falsas. Passar por um período de teste, né, ele fala, no versículo 10, ó, devem ser experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Ou seja, o diácono, ele, de acordo com a orientação de Paulo, ele precisa passar por um momento de experiência, né, de teste ali, ver se ele vai se adaptar à função. Se ele se adaptou à função, beleza, passou no teste. Então, um dos requisitos é ser trainee, né, é ser um estagiário antes de você ser efetivado ao diaconato. Não promover calúnias, ser sóbrio, confiável em tudo, marido de uma só mulher e governar também a própria família. Continuando no versículo 14. Escrevo-lhes estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida que é grande o mistério da piedade, que Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido em glória. Então Paulo, né, ele aqui termina nesses versículos, né, ele diz que pretende ver Timóteo, mas que Timóteo, na verdade, ele precisa botar a igreja em ordem. Enquanto Paulo não chega, que ele foi para a região da Macedônia, Timóteo deve cuidar ali da igreja, né? Então Paulo, na verdade, quando ele escreve a carta a Timóteo, na verdade, ele está dando a carta que Timóteo teria que ler publicamente, diante da igreja. Então o Timóteo estava recebendo uma autoridade apostólica ali, né? Ele, na verdade, apesar dele ser jovem, enfim, Timóteo, eu, Paulo, né, eu que fundei essa igreja aí que, na verdade, né, é do Senhor, eu, como autoridade que Deus tem me dado, eu estou te falando, vai lá, Timóteo, põe a casa de Deus em ordem, como as pessoas devem se comportar. E assim a gente encerra também o tópico de número 3, né? E vamos iniciar agora a conclusão, vamos encerrar essa lição, né? É muito comum quando nós recebemos um desafio, né, um desafio importante, que nós venhamos a ter medo, que nós venhamos a querer ficar, não, melhor não praticar não, melhor deixar eu ficar quieto aqui. Às vezes você não se considera capacitado. No entanto, Timóteo, ele tinha recebido um chamado. Deus tinha capacitado, e Paulo lembra disso, você lá na tua mocidade, lembra das profecias que houve sobre você. Nós, Timóteo, você também, nós conhecemos a lei, nós sabemos que ela é boa e para quem que ela foi dada. Nós conhecemos a sã doutrina. Então, meu querido, às vezes você acha que você não é capaz, que você não tem expertise suficiente. Saiba que Jesus uma vez ele disse o seguinte, ele fez uma profecia sobre nós, que nós seríamos colocados diante de autoridades, diante de pessoas, mas que nós não deveríamos nos preocupar, porque o Espírito Santo falaria através das nossas vidas. Então, se Deus tem te chamado para um ministério, se Deus ele tem derramado sobre a tua vida um dom, não desperdice, não enterre esse talento, exerça o teu ministério, porque Deus tem te capacitado. No meio do caminho, você vai sendo mais qualificado ainda, porque através da prática você vai sendo refinado. Mas o importante é você aceitar o chamado de Deus. Timóteo, embora ele tenha ficado com medo, ele não estava indo para um desafio muito grande, ele ouviu a voz daquele cara que conhecia ele bem, daquele cara que o treinou durante 10 anos.
Então, às vezes, se o teu líder te convocar para uma missão, às vezes ele está vendo melhor do que você. Ele está vendo o potencial que às vezes você mesmo não viu sobre si mesmo. Ele está vendo a unção que Deus derramou sobre a tua vida que você às vezes não vê. Então você precisa confiar no seu tutor. Você precisa confiar no seu discipulador, no teu pastor, no teu líder. E confia que Deus vai te usar. Porque de fato, na verdade é o melhor requisito que você precisa ter. A confiança em Deus e não a autossuficiência. Porque uma vez que você confiar em Deus, você tiver medo de errar, é porque mostra que você quer que o melhor aconteça. Então o friozinho na barriga, ele é bom. Isso vai fazer com que você achar que você não é capacitado, que você não tem conhecimento suficiente, vai te fazer buscar mais de Deus. E eu já profetizo sobre a tua vida que você vai ser uma bênção no que você for fazer. Então, assim como Timóteo, aceite o desafio, mesmo que te dê um pouco de medo, mas lembre-se das profecias que há sobre ti. Você é o que a Bíblia diz que é. Você é um ungido de Deus. O Espírito Santo de Deus repousa sobre você e Ele vai te orientar no que você tem que fazer. Então vá, cumpra o teu ministério, cumpra o teu chamado. Seja feita a vontade de Deus sobre a tua vida. E a gente assim encerra essa lição. A próxima lição é sobre a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Não desanime. Te aguardo. Até lá. Fique com a força do L. Que a paz de Deus seja sobre a tua vida. Obrigado você que ficou até aqui. Deixa aí o like nesse vídeo. Compartilhe para outras pessoas para que também possam receber a pregação do Evangelho. Um Evangelho que a gente procura trazer de forma mais pura possível, né? Deus está na frente desse trabalho e ajude a compartilhar essa palavra de Deus através de um simples ato, né? Você enviando no WhatsApp para outras pessoas. Outras pessoas vão estar ouvindo essa palavra e Deus também vai estar ministrando a esses corações. Deus te abençoe e fique com a força do L. Até lá, até 2 Timóteo. Não desanime!